Agora, no capítulo 1 de Tito, que é uma das cartas pastorais de Paulo, apesar de vir no escopo da Bíblia logo após 2 Timóteo, foi escrita entre 1 Timóteo e 2 Timóteo. E o texto começa dizendo no verso 1: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento. Essa fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. A vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a pregação que foi confiada a Paulo por ordem de Deus, Deus que é o nosso Salvador. E essa carta é enviada a Tito, verdadeiro filho na fé de Paulo, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. E Paulo deseja a Tito graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Paulo diz no verso 5 a Tito: a razão de tê-lo deixado em Creta, na região de Creta, foi para que você pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Ou seja, Paulo deixou lá para colocar em ordem as igrejas dessa região de Creta. E aí Paulo, pedindo que ele estabelecesse presbíteros, ele diz qual é o padrão de presbíteros que a igreja tem que ter. Assim como ele também fez a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, ordenando as qualificações de um bispo. Lembrando que Paulo não diferencia bispos de presbíteros, como se faz nos dias de hoje. E Paulo diz: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Esse texto é muito parecido com as instruções que Paulo dá a Timóteo. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. E podemos dizer que o bispo não deve ser um bispo ganancioso. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, ou seja, receba pessoas em sua casa, que ele seja amigo do bem, sensato, justo, consagrado a Deus, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que ele seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Por quê? Pois existem muitos homens insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Como em Atos capítulo 15, o texto diz: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. E Paulo diz a respeito desse tipo de falso profeta: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. E a motivação de um falso profeta sempre é essa: tudo por ganância. Um dos profetas dos cretenses chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Paulo diz: tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Como Paulo disse a Timóteo em 1 Timóteo 1, verso 3, partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Esses falsos profetas judaizantes, por meio de mandamentos de homens e tradicionalismo religioso, rejeitavam a verdade, dando muita atenção a lendas judaicas. E Paulo continua dizendo: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas.
Como o Senhor Jesus disse em Mateus 6, os olhos são a candeia do corpo, são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! E Paulo termina o capítulo dizendo: esses falsos profetas afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. E assim termina Tito, capítulo 1.